Glória a Deus, aleluias. Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 20 de abril de 2021, estaremos iniciando agora mais um culto de ensino da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Peço à irmã Adalgisa que faça a oração, iniciando o culto. Logo após, a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Oramos. Senhor e maravilhoso Deus, graças te damos, meu Pai, por mais um culto que estamos iniciando nessa noite, Pai. Toma a direção desse trabalho na palma das tuas mãos, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa cada um dos teus servos, meu Pai, que estão assistindo o culto e os que ainda vêm assistir, Pai. Toma a direção de cada um na vida na palma das tuas mãos e sei com a tua igreja, Pai querido. Não só hoje, mas para todo sempre, que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Dalgisa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Amém. Cumprimentamos a igreja com a amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoramos ao Senhor com o hino 124. 1, 2, 4. Adorai-o, Rei do universo, terra, céu, cantai o seu louvor. Todo seno, grande mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, és o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graça a Ele mais. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, és o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Em grande, centos milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizei, ó, as elevadas, quão grande é o Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, és o dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, todos seus gigantes, grato a Deus louvai. Juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequenos,
Unimos, dai-lhe verá louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Que eu e você viemos adorar o Senhor a todo momento da nossa vida. Todo que for fôlego, louve ao Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, missionário linda. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o seu nome, aleluias. Glórias a Deus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a leitura oficial e ore pelo pastor que estará ministrando a palavra de ensino nessa noite. Amém? Amém. Pai do Senhor para os irmãos, graças a Deus. Vamos ler juntos o Salmo número 1. Primeiro Salmo de número 1. Certo? Pegue a sua Bíblia aí. Estou aqui pegando a minha também. É um salmo tão conhecido, tão bom, que muita gente sabe de cor, né? A gente sabe até de cor. Ok? Vamos ler. Salmo de número 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Salmo número 1. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor amado, que aqui foi lida, que ainda hoje fala tão fortemente em nossos corações. Muito obrigado, Pai, possamos andar por veredas justas e não pelo caminho do ímpio. Também, Senhor amado, nessa oração, agradecendo pela leitura, eu desde já apresento, peço e glorifico pela vida do teu servo, pastor Edivaldo, o qual estará ministrando a palavra para os nossos corações essa noite. Que possamos estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, nossa mente atenta, possamos ouvir com muita alegria e que ele venha, como sempre, sendo usado de uma forma maravilhosa por ti nessa noite. Alegra nossos corações e obrigado por essa oportunidade que quantos gostariam de ter e não têm, mas nós temos o privilégio de ouvir e aprender a tua santa e preciosa palavra nessa noite. Por tudo te louvamos e por tudo te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, irmão presbítero Euler. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos os irmãos nesta noite. Que o Espírito Santo da verdade possa nos ungir nesta noite, possa nos dar um espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de unção e também de discernimento, para que nós, nesta noite, possamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, para que o nosso caráter possa ser transformado, as nossas atitudes possam ser frutos do Espírito de Deus, para que o mundo veja que nós somos luz do mundo e sal da terra. Que Deus abençoe a todos nesta noite. E nesta noite vamos ler a Epístola a Tiago, ou melhor, a Epístola de Tiago, no capítulo 3,
a partir do verso 1 ao verso 12. O tema desta noite vai tratar de um membro muito importante na vida de todos nós. Amém? Vamos falar sobre a língua. Aliás, é um dos pratos meu preferido, uma língua ao molho madeira. Por isso, língua só presta para ir para o fogo. Amém? Leremos o texto bíblico, Epístola de Tiago, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Aleluia, Jesus. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, e se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita água à fonte de uma mesma manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. O tema desta noite é o cuidado que se deve ter com a língua. E o título da mensagem, que seria o subtema, é Conhecendo o Poder da Língua. Quem não conhece o poder terapêutico que a língua produz pela palavra? Quem nunca ouviu coisas lindas acerca de pessoas que foram levantadas e curadas, refeitas e reanimadas por
uma boa palavra? A palavra boa é como a medicina. Ela produz cura. Uma pessoa está triste, abatida, desanimada, aflita, sem sonhos, e de repente alguém chega com uma palavra boa, apropriada, e essa palavra vem como um bálsamo do céu e pode mudar todo o quadro adverso, dando um novo alento e um novo ânimo. Então, a palavra correta, no momento certo, uma palavra boa, pode levantar, pode sarar, pode dar uma nova perspectiva a um doente. Esse tema que nós estamos tratando hoje, ele também tem ligação com aquilo que nós estamos estudando sobre os dons espirituais, a palavra de sabedoria e também a palavra de conhecimento. Os alunos, os irmãos que têm assistido a EBD, têm se deliciado, assim como todos nós, desse assunto tão importante, né, que é o dom da palavra e o dom de conhecimento. Então, o dom da palavra, palavra de sabedoria. Né? Quantas pessoas que às vezes chegam até nós desesperadas e precisando de uma boa palavra para que nós possamos, mediante o Espírito Santo de Deus, ter uma palavra de sabedoria. Por isso, como é um culto de ensino, os irmãos podem ver que normalmente em todas as minhas reuniões, quando eu sento com alguém, com um irmão, eu sempre leio a palavra de Deus e eu sempre oro para conversar com um irmão ou uma pessoa que nos pede aconselhamento, para que o Senhor possa nos dar uma palavra de sabedoria, não uma palavra que eu queira dar, não é a palavra que nós queremos dar para o irmão, mas é a palavra que o Senhor coloca nos nossos lábios, porque ela será certamente uma palavra do conhecimento e uma palavra de sabedoria de Deus para aquela alma aflita, para aquela alma que está desesperada, para que possa desafogar, né, o seu interior que está abatido e precisa de um renovo, de um novo ânimo para que ela possa prosseguir na sua jornada. Aleluia. Por um outro lado, quantas pessoas, famílias e comunidades que são contaminadas e destruídas por palavras insensatas e desqualificadas. Né? Quantas vezes pessoas despreparadas, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que só professam maldição, professam coisas que não vão edificar, vai consolar aquela vida, mas vai detonar aquela vida. Porque quando o doente chega a um pronto-socorro, ele quer receber daquele que vai atender uma solução para a sua necessidade. E quantas pessoas, quando o doente chega, ele aplica um veneno e mata o paciente. Há palavras que ferem mais do que uma espada afiada.
a Bíblia relata dois fatos diferentes quanto às atitudes dos seus líderes. No livro de Juízes, no capítulo 8 e no capítulo 12, nós vamos ver dois episódios semelhantes, em que a atitude as atitudes daqueles líderes trouxeram palavras de ânimo ou palavra de morte. Capítulo 8 do livro de Juízes, do versículo 1 a 13, eu vou ler. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamastes quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vítima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Jeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Então, vemos aqui um dos juízes de Israel. Um dos juízes de Israel, quando ele foi confrontado pela tribo de Efraim, por ter ido à guerra e não tê-los convidados para ir para a guerra. Parece até contraditório. A pessoa brigou porque não foi para a guerra. Então, Gideão aqui, ele faz uma menção muito importante no versículo 2, quando ele diz: porém, lhes diz, que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vinda de Abiezer? O que ele queria dizer aqui? Não são os restos das uvas da vítima da tribo de Efraim melhores do que toda a colheita de Abiezer? Ele já começou a elogiar, falar de coisas boas, né? Da vitória deles, o que eles tinham de melhor, o que eles tinham de pior, que eram os restos das suas uvas, eram muito melhor do que toda a colheita de Abiezer. Que palavra sábia, né? Então, essa atitude de Gideão, né? Em Juízes 8, 1 e 13, fala que Gideão, logo depois de vencer os midianitas e trazer o seu livramento a Israel, aconteceu que os homens de Efraim reclamaram com ele por não ter sido convocados para a guerra. Mas ele os abrandou com sua palavra. Ou seja, Deus deu a ele uma palavra de conhecimento, porque ele conhecia a questão da víndima, né, deles de Efraim e também de Abiezer. Ele tinha o conhecimento e aplicou com isso uma palavra de sabedoria dada por Deus a Gideão. Então, o que aconteceu? Ele jogou uma ducha de água fria naquela contenda que provavelmente, se ele vai para o enfrentamento, ele contenderia com o pessoal, com os eframitas. Ok? Então, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Agora vamos ver uma outra situação com o mesmo contexto. Com o mesmo contexto. Está no capítulo 12
versículo 1 a 6, de Juízes, logo à frente. Eu vou ler para os irmãos. Outro episódio, agora com Jefté. Ok? Vamos ler o texto sagrado. Então, capítulo 2, versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Ou seja, o contexto era uma guerra. E a tribo que reivindicava era a tribo de Efraim. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileadistas aos eframitas o vals do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então os homens de Gileade, lhes diziam: és tu eframita? E dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize, pois, Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e os degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Veja aqui, irmãos, que Jefté, a atitude dele com os eframitas foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. O que aconteceu é que, numa primeira batalha, os eframitas se omitiram, né, na guerra, e ele combateu, né, com os gileadistas. E, moral da história, os eframitas se levantaram contra ele, porque na segunda vez não foi convidado. E aí ele contendeu com eles, e nessa guerra civil, 42.000 pessoas morreram nessa guerra nacional. Ok? Então, em outras palavras, Jefté, também juiz em Israel, teve que lidar com a mesma atitude dos eframitas, ou seja, oposição. Porém, sua maneira de falar com eles, o Jefté, está falando de Jefté, a maneira de Jefté falar com eles e lidar com a questão foi diferente de Gideão. E o resultado? Uma tragédia nacional, uma guerra civil que custou a morte de mais de 42.000 pessoas. Por fim, Gideão, com sabedoria, conseguiu abrandar o coração dos eframitas e evitou o derramamento de sangue. Jefté se viu na obrigação de se defender e sustentar o seu direito, e causou o derramamento de sangue. No Novo Testamento, nós temos um episódio com a semelhante um pouco distante dessa aqui, mas que vale a pena dizer, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 36, 40. É bem conhecido dos irmãos. Naquela contenda que houve entre Paulo e Barnabé, porque Marcos, ele refugou na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo, em que Barnabé queria levar João Marcos, e João Marcos
que é justamente esse que dá o nome do livro de Marcos, tá? Ele recuou, refugou na primeira viagem missionária. Na segunda, convidado por Barnabé, Paulo disse, ele não vai comigo. Ele não foi aprovado na primeira viagem, na segunda também eu não aprovo. Aí onde houve a separação, Barnabé saiu para fazer missões com Marcos e Paulo chamou a Silas para fazer a sua segunda viagem missionária. Então, não vamos entrar no mérito a quem defende um e outros que advogam a causa de Barnabé. Mas deixamos que isso não é o mérito da nossa questão. É só como ilustração que houve contenda e atitudes diferentes foram tomadas. Okay? Essa ilustração de Gideão e Jefté denota como a língua pode ser um instrumento de bênção ou um instrumento de destruição. A língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. Tiago usa duas figuras para mostrar o poder da língua. Está no versículo 3 e no versículo 4 do texto base desta noite. Ele fala do freio do cavalo e fala do leme do navio. Um animal, no nosso caso aqui o cavalo, indócil e indomável, não pode ser útil. Não pode ser útil. Sem que antes ele seja amansado. Aí sim se põe o freio e o conduz para onde se desejar. Tiago diz que a língua tem o mesmo procedimento. Se conseguirmos controlar a nossa língua, certamente controlaremos nossos impulsos e canalizaremos a vida para um fim proveitoso. Os irmãos veem que a língua é impossível. O versículo 8 do texto base diz que é impossível você domar a sua língua. Mas você pode controlar. Tem pessoas que elas não conseguem. Elas não conseguem controlar a sua língua. Elas sempre têm que estar falando. Até para falar asneira, mas ela tem que falar. Ok? Então, você pode controlá-la. Controlar os seus impulsos. Para que a língua não venha pronunciar qualquer coisa. Também Tiago, ele usa a figura do leme. Um navio de grande tamanho, em que é dirigido por um pequeno leme. Um navio sem o seu leme seria um instrumento de um naufrágio, também de morte aos seus tripulantes. O que Tiago nos diz é: se nós não controlarmos a nossa língua, vamos nos arrebentar nos rochedos da vida. Vamos nos destruir e vamos destruir quem estiver perto de nós. Pois a língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. Irmãos, eu tenho conhecimento de pessoas ao longo da minha vida, de pessoas cuspirem para cima
e caírem no próprio rosto. Pessoas que declaram e daqui a pouco aquilo que ele declarou que não faria, ele faz. Sabe por quê? Porque não controlou a língua. E pior de tudo, falou com vaidade, com orgulho, com petulância. Nós temos que ter muito cuidado na nossa fala, né? Vemos um episódio bíblico em que Pedro, né, diz: não, Senhor, eu vou te negar, não. Se tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer. E Jesus: ó, calma aí, rapaz. Calma aí. O que você está falando, você não se sustenta. E quando nós vemos a sequência, Pedro negando a Jesus. Então, queridos irmãos, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos, porque a nossa língua, ela pode dar vida, como também pode matar. Nós somos produto, escreva isso, somos produto daquilo que nós falamos. A língua tem o poder de destruir vidas. Nós vamos meditar dos versículos 5 a 8 agora. Tiago lança a mão de duas outras figuras. Ele lança a mão da figura do fogo e do veneno. Ele diz que uma pequena fagulha incendeia uma floresta. Ou seja, uma guimba de um cigarro ou mesmo um palito de fósforo aceso causa incêndio de grandes proporções. Um fogo, quando se alastra, se torna indomável e deixa para trás grande devastação. Então, o fogo, um pequeno toco de cigarro, pode incendiar uma grande floresta. Quando uma frase que a gente conhece bastante, e às vezes a gente vê como ilustração, é aquela pessoa que sobe ao morro, abre um saco de penas, e o vento leva. Impossível depois é você recolher essas penas. Assim é uma palavra maldita que não tem condições, muitas das vezes, de se recuperar. Assim é o poder da língua, onde uma fala má ou maligna se espalha e uma fofoca que se infiltra como labareda de fogo, cresce, espalha, fere, destrói, provoca sofrimento, prejuízo e destruição. Assim é o poder da língua. Como ilustração, nas redes sociais dessa semana, uma jornalista âncora, nos anos 80 e 90, de nome Leda Nagel, os mais velhos aqui se lembram dela. Essa semana ela comentou uma fake news
sem saber, naquele tal do clube de notícia, de conteúdo fechado, dizendo que o ex-presidente Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal arquitetam a morte do presidente atual, presidente da República, Jair Bolsonaro. E depois essa fake foi colocada no nome do diretor da Polícia Federal, que ele soltou. Então, era uma fake news. E o que aconteceu? Ela veio a público se desculpar por ter comentado esse tema, essa fake news. E eu abro o espaço aqui para a gente comentar um pouquinho a coisa, mas vamos falar sobre isso. Essa semana eu recebi duas notícias, duas lives, inclusive de pastor da nossa convenção, conhecido nosso, e ele, coitado, postou que uma aeronave caiu com muitos missionários, não é aqui no Brasil, não sei onde, e que houve um milagre de Deus e que todos esses missionários se salvaram. Eu agora estou com muito pé atrás, e todos nós devemos ficar, irmãos, que às vezes, sem querer, você passa alguma coisa e que é fake news. E eu fui pesquisar. E, na verdade, esse fato aconteceu em 2013, se não me engano, mas tinha sido com um grupo de empresários fora do Brasil, no exterior, e eles não morreram. Então, era uma fake news. Também saiu uma outra fake que eu recebi essa semana, uma revista Veja, de 2003, né, que essa pandemia que nós estamos vivendo, esse Covid, ela foi profetizada pela revista Veja de 2003, sobre essa Covid que viria, essa pandemia que viria à humanidade no século. Então, o que pesquisando, também vi que era fake news. E isso aconteceu com um vírus da mesma família do Covid, mas não era Covid-19. Então, são essas coisas que a gente precisa ter cuidado ultimamente. Eu sei que é difícil, irmãos, é difícil. Às vezes você repassa alguma coisa com boas intenções e, normalmente, às vezes, são fake news. Então, temos que ter muito cuidado, temos que filtrar, né? Colocar coisas que edificam, coisas que venham nos trazer benefício, e assim mesmo, às vezes, a gente retransmite ou encaminha alguma coisa que realmente não é verdade. Então, por isso, se os irmãos puderem pesquisar, né, não custa nada você ir lá no Google e pesquisar aquele assunto, é bom. Okay? Feche parênteses e continuaremos o nosso assunto. Tiago também nos diz no versículo 6 que a língua é fogo. Ele não diz que é como fogo. Ele é bem categórico. Está dizendo assim, a língua é semelhante a um fogo. Ele está dizendo que é fogo, mas é destruidor. Como também pode ser uma bênção. Mas ele não diz que é como fogo, mas diz que ela é fogo. É uma afirmação categórica. E que ela também é um mundo de iniquidades, pois ela corrompe mais do que isso. Contamina, fermenta
joga uma pessoa contra a outra e a outra contra uma. Neste mesmo versículo 6, diz que a língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo todo, não só põe a carreira ou a reputação da existência humana, como poderá destruí-la, como também ela mesma é posta em chamas lá no inferno. Por isso que o capítulo, no texto básico, no versículo 1, tem me chamou muita atenção, não só de hoje, há muito tempo, me chama a atenção, eu quero falar para os irmãos. O versículo 3, no capítulo 3, versículo 1 do texto básico. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, naquele grande dia, que nós estaremos diante do Senhor, aquele que ensina, aquele que fala a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus, o juízo, o julgamento sobre ele será mais severo. Por isso, nós temos que ter cuidado, falar somente na direção do Espírito e a palavra de Deus, para que o juízo de Deus não venha a nos consumir. Ela, a língua, não só destrói, como também um dia ela será destruída. 3 coisas se destacam no pensamento de Tiago. A primeira, a língua é perigosa, está no versículo 6. Ela é um mundo de iniquidade. Ela é fogo, ela destrói toda a carreira da vida humana. Em segundo lugar, o versículo 7. Ela é indomável, é incontrolável. O homem, com seu gênio, consegue domar animais. Do campo, os répteis, as aves, os aquáticos, porém não consegue domar a sua própria língua. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos dá uma orientação. É melhor ouvir do que falar. Melhor ouvir do que falar. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Essa palavra de hoje nos dá, assim, um alerta muito grande, nos exorta a nós termos os pés no chão, racionalizar, né, pensar, buscar de Deus, mediante a palavra de conhecimento, para que a gente possa pronunciar, ok? Bênçãos e não maldição. Diz Tiago, se ele domasse a língua, seria um varão perfeito. Ou seja, nós somos imperfeitos. A nossa língua é cheia de iniquidade. Nós somos imperfeitos porque não conseguimos domar a nossa língua. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca palavra torpe. Tem gente que ele não fica calado, nem que seja para falar torpe, asneira, bobagem, mas ele tem que abrir a boca, ele não pensa. E fala bobeira, faz pergunta boba. Ele, como diz, é o óbvio, se pergunta o óbvio, né? Já sabendo a resposta. Mas só a que for boa para promover a edificação para a qual se faz bem e se dê graças aos que ouvem. Então, irmãos, nós evitemos palavras torpes. Fique calado, né? Mas deixemos de falar asneiras, palavras que não edificam, palavras que
não venha trazer benefício nem para si e nem para o outro. Terceiro lugar, a língua ela é incoerente. Está do versículo 9 a 12. Não podemos encontrar em uma mesma fonte água salgada e água doce. Não se pode colher figo de um espinheiro e nem espinhos de uma figueira. Mas falamos coisas boas e más com a mesma língua. Então, ele nos aconselha, né, a que tenhamos os pés no chão, porque a nossa língua ela é incoerente, ela é contraditória. Mesmo a gente não querendo, a gente às vezes pronuncia coisas boas e coisas ruins, dependendo do momento, da circunstância. Esse é o comportamento da nossa língua na nossa boca. Tiago está enfatizando o que Jesus disse, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Infelizmente, do lado mal, daquilo que está cheio o coração de maldade, ele só vai pronunciar coisas más. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos encher o nosso coração de coisas que edificam, que consolam, que confortam e que possa trazer uma palavra de esperança, né? E pode amenizar os sentimentos doloridos de qualquer causa, seja de qualquer espécie. A incoerência da língua está no fato de que com ela podemos bendizer a Deus e também amaldiçoar o nosso irmão, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Esta mesma língua que usamos para falar dos outros é a mesma língua que usamos para louvar a Deus nos cultos, irmãos. É a mesma língua. A mesma língua que usamos para glorificar com cânticos, com louvores, é a mesma para ferir de morte pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. A língua, irmãos, ela não só é incoerente, mas também ela é contraditória. No versículo 9 a 12, que nós estamos falando, também tem um título aqui importante: o poder de se deleitar com a língua. Tiago diz que tem o poder de dirigir e citou dois exemplos. O freio do animal e o leme do navio. Também disse que a língua tem o poder de destruir e exemplificou como o fogo e o veneno. Mas agora, Tiago, ele fala que a língua tem também o poder de deleitar. E citou mais dois exemplos. Ele citou o exemplo da fonte e o exemplo da árvore. Falaremos da fonte, primeiramente. Na Palestina, por ser uma região árida, quando se fala em fonte, quer dizer um lugar onde os sedentos, os cansados, repousam e descansam e reanimam-se para continuarem a sua jornada. Exemplo, nós temos de Jesus com a mulher samaritana,
que está lá no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 6, que diz: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora nona. Então, os viajantes daquela região, eles paravam para descansar justamente aonde havia uma fonte. Querido, as pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão atribuladas, às vezes endemoniadas, com problemas familiares, marido, mulher, filhos, aqueles que querem realmente ter esperança de reatar a sua convivência melhor, nos procuram. E a igreja, que somos nós, na sua casa, no templo, aonde você estiver, somos fontes de água viva. E essas pessoas estão sedentas, cansadas, esperando uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que possa realmente solucionar, dar a ela, né, uma solução para as suas necessidades, para os seus problemas. E nós devemos, irmãos, estarmos preparados para que nós possamos receber essas pessoas, porque elas não têm alternativas. Essa semana, no domingo, a irmã Jerusa contou o testemunho do filho de um pastor que suicidou-se. Será que faltou diálogo? Nós não sabemos a origem do problema. Quantos familiares estão com problemas e nós empurramos com a barriga, não vamos à fonte buscar a solução, jogamos para debaixo do tapete e o problema só se avoluma, o problema só fica de mal a pior e nós não tomamos posição numa situação dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. A Bíblia diz que o abismo leva a outro abismo. Voltando ao texto, essa fonte saciava a sede dos samaritanos, como de Jesus e de seus discípulos e todos aqueles transeuntes. Assim como aquela palavra, como água viva, trouxe salvação àquela mulher samaritana e aos samaritanos, proporcionando-lhes vidas. Assim deve ser nós como instrumentos de Deus, porque Jesus disse que do nosso interior sairia fonte de águas vivas. Que Deus possa nos usar e que nós fiquemos na dispensação do Senhor, para que nós possamos ser essa fonte para saciar, matar a sede daqueles que estão sedentos. Essa fonte saciou a sede dessa mulher, trazendo salvação a ela e aos samaritanos. Que bênção, irmãos, de podermos usar a nossa língua como uma fonte de refrigério para as pessoas, para abençoá-las, encorajá-las e consolá-las, e também uma palavra de salvação, pregando o evangelho a essas vidas. A marca principal do cristão maduro, irmãos, é ser parecido com Jesus. Todas nossas atitudes,
todas as nossas ações, quando formos tomar, devemos olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor tomaria essa decisão que eu vou tomar? Não. As pessoas hoje, irmãos, crentes, estão tomando decisões unilaterais. Estão preocupados com si mesmos. As pessoas, elas não estão procurando e nem se preocupando em tomar decisões conforme a palavra do Senhor. E todo aquele que toma decisão fora da palavra, ela tem consequências, cedo ou mais tarde, ela vai colher os frutos daquilo que ela semeou atrás. Quando semeamos conforme a palavra, colheremos frutos bons. Quando semeamos conforme a nossa posição unilateral, colheremos frutos podres, indignos. Quando as pessoas que se aproximam de nós, o que temos feito, elas saem mais felizes, temos sido fonte de vida para as pessoas e para a nossa família, temos sido fonte de vida para o ímpio, os afastados do caminho do Senhor, daqueles que estão no nosso ambiente de trabalho ou na nossa vizinhança. Elas têm sido encorajadas pelo nosso testemunho, pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, também pela maneira que nós falamos. Concluindo, irmãos, finalizando essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, Tiago compara a língua como uma árvore e seu fruto. A árvore fala de fruto, e o fruto fala de alimento. O fruto renova as energias, as nossas forças, a nossa saúde e a capacidade para nós vivermos. Nós podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de transformação, de edificação e uma palavra de vida. Fruto também fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida daquelas pessoas pela maneira como nos comunicamos. O problema, para concluir, não é o que falamos, mas é como falamos. Que nós possamos, nesta noite, aprender com o Espírito Santo de Deus, com esta palavra de Tiago, para que nós possamos melhorar e ser bênção para as pessoas. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite. Glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E glórias a Deus. Obrigado, pastor Edivaldo, que Deus continue a abençoar a sua vida e seu ministério em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Pedidos de oração, vamos continuar orando, né, por aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam de uma cura, de um milagre, de uma salvação. Em nome de Jesus, que possamos estar orando por cada um deles, orando pelos parentes, pelos familiares, daqueles que perderam um parente, um ente querido. Em nome de Jesus,
Orar também agradecendo, né, pelos recuperados, graças a Deus. Tivemos muitas recuperações também, então somos gratos ao Senhor por isso, né? Como o pastor citou aí, algumas fake news, inclusive até me perguntaram sobre o falecimento do irmão Lázaro, né? O que aconteceu foi o seguinte, esclarecendo para alguns irmãos. Quando o irmão Lázaro foi internado, colocaram uma fake news dizendo que ele havia falecido e ele estava somente internado. Então o pastor Magno Malta foi e colocou, né, fez uma publicação dizendo, pode continuar orando por ele porque ele não faleceu, é fake news, é mentira, ele não faleceu. E aí, mais tarde, ele veio realmente a falecer. E aí, o que aconteceu? Depois que ele faleceu, colocaram de novo o vídeo de volta do Magno Malta dizendo que ele não havia falecido. E aí virou uma bagunça. Só que a ordem dos fatores aí alterou muito, né? Quando ele realmente havia falecido, deu nas redes de rádio e TV, né? E eles pesquisam isso, eles fiscalizam isso, né, para ver se está tudo ok, para ver se está tudo certo. Então, quando deu na TV e tudo, é porque realmente já havia acontecido. Então, realmente ele faleceu, tirando a dúvida aí de alguns irmãos. Né, só para a gente ter um controle sobre essa fake news, tem que pesquisar na fonte, tem que descobrir de onde é, quem enviou, por que enviou, se tem algum interesse. São muitas curiosidades aí que acabam, às vezes, atrapalhando, né? Mas glória a Deus por isso que a gente tem aprendido aí, principalmente com a lição. Amém? Glórias a Deus. Oi, pois não, irmão? Irmão Léo, eu peço oração pelo Gilson e pela Ivete. Viu? Eu peço oração pelo Gilson e pela Ivete. Amém. Glória a Deus. Estaremos orando pelo Gilson e pela Ivete também. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando que domingo, né, teremos culto da família. Eu coloquei a nova programação, né, corrigindo aí algumas datas, né, e tem a observação lá que caso, né, seja liberado, caso Deus fale conosco e nos coloque de volta nos cultos presenciais, né, isso conversando com Deus e tendo uma resposta positiva, caso isso ocorra, aí aquela programação pode mudar novamente. Então, nós estamos vivendo uma situação muito adversa, muito complicada, e às vezes acontece isso. O culto foi antecipado, o culto vai ser atrasado, o culto vai mudar. Glória a Deus. O importante é que haverá culto, né? Seja presencial, seja online. Temos um momento para falar com Deus e Deus falar conosco. Amém? Então, os irmãos só fiquem atentos à programação. Amém? Glória a Deus. Então, neste domingo, às 19 horas, culto da família. No próximo domingo, às 19 horas, culto da família. Bom, 9 horas da manhã do domingo, temos Escola Bíblica Dominical. E às quartas e sextas, às 8 horas da manhã, temos consagração. Tudo permanece online. Amém? Tudo permanece online para evitar o agravamento, né, da pandemia e tudo. Como eu disse, até segunda ordem, até Deus falar conosco, fica online. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Peço ao irmão pastor Ivanildo que faça a oração, encerrando o culto e orando por esses pedidos. Amém? Amém. Pode ser, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai. Deus Santo, Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra ministrada nessa noite, Senhor. Pelo aprendizado que o Senhor nos concedeu, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Que não possamos ser apenas ouvintes, mas, como diz a tua palavra, sermos também praticantes, Senhor. Ó Pai Santo, Pai amado, abençoa aqueles que estão no leito de hospital. Visita aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus, trazendo a cura, a restauração, Senhor Jesus, o refrigério físico e espiritual para a vida de cada um deles. Pai Santo, Pai amado, abençoa o teu povo aqui na face da terra, Senhor. Que o Senhor possa continuar guardando a tua igreja, guardando teus filhos, Senhor Jesus, assim como tem guardado até a presente data. Pai Santo, Pai amado, Senhor, com a tua igreja, Senhor, nós choramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Ivanildo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, uma boa noite.
Amém. Paz do Senhor Amém. para todos. Pai do Senhor para todos. Boa noite. Deus abençoe.